Bom dia. Vamos continuar com a nossa leitura, a nossa meditação diária. Estamos desde ontem em Mateus 26. Ontem nós meditamos até o versículo 56. Continuamos hoje a partir do 57. Então os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Então, quando prenderam Jesus, ele foi conduzido, os judeus prenderam e o conduziu à presença do sacerdote, o sumo sacerdote, a autoridade máxima religiosa. Foi levado a uma reunião religiosa, o que hoje no meio evangélico chamaria de concílio, alguma coisa assim. Os religiosos, aqueles que conheciam a lei, deveriam conhecer. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e se sentou junto aos guardas para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Na hora, quando prenderam Jesus, nós lemos ontem, Pedro, juntamente com todos os outros, correram, fugiram. Agora, depois que Jesus tinha sido conduzido à residência do sumo sacerdote, Pedro seguiu Jesus de longe, entrou no meio do povo, estava ali sentado somente observando, querendo ver qual seria o final daquela história. Queria ver o que ia acontecer. Mas agora ele já está longe de Jesus, ele já está infiltrado no meio do povo e não se identifica de maneira nenhuma como discípulo de Jesus. Nós não podemos criticar Pedro, porque muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes eu vejo pessoas no trabalho, na vida social, é os que eu chamo de crente ou evangélico 007. São os agentes secretos, que ninguém sabe que são. Porque ele está no meio, são pessoas que frequentam, quando está no meio daqueles que estão bebendo, ele também está por ali. Estão fumando, estão contando piadas obscenas, ele também está por ali. Ele ou ela, e não se identifica. Isso é o sentar na roda dos carnecedores. No trabalho, ninguém sabe que a pessoa realmente tinha fé em Jesus. Tem medo até de se proclamar assim e ser discriminado, ou até mesmo despedido. Pedro está fazendo a mesma coisa. Nesta hora, ele não quis se identificar como discípulo de Jesus. Ele estava seguindo Jesus de longe. Tem muita gente seguindo Jesus de longe. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estava tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, para que tivesse o direito de condená-lo à morte. As autoridades religiosas, aqueles que tinham a obrigação de cumprir a lei, de praticar a palavra de Deus, estavam levantando um falso testemunho, uma mentira, para condenar Jesus. Porque na verdade não tinha nada contra Jesus. Então tinha que levantar um falso testemunho, criar uma história falsa. Os líderes, os religiosos, aqueles que tinham as escrituras, reunidos, juntos, com o mesmo objetivo, com o mesmo intuito, de criar uma mentira, uma história, uma coisa falsa, para condenar Jesus e levá-lo à morte. Todavia, nada encontraram, apesar de terem se apresentado vários depoimentos inverídicos. Ao final, entretanto, compareceram duas testemunhas que alegaram. Vários testemunhos verídicos foram apresentados, mas não se sustentaram. Não apresentou duas testemunhas. E um disse: este homem afirmou, tem o poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou Jesus: não tens o que responder a esses que depõem contra ti?
Jesus manteve-se em silêncio. Aqui eles estão trocando, mudando a palavra. Porque Jesus tinha dito anteriormente, se destruísse este templo, ele estava se referindo a ele. Ele, Jesus, o templo carnal. Porque todos nós somos templo do Espírito Santo. Eles sabendo já que iriam matá-lo. Ele falou, não, quando vocês destruírem este templo, eu com 3 dias reerguerei. Jesus ficou 3 dias só morto. E ressuscitou. Ele não estava falando do templo, prédio, paredes de tijolos, não. Está falando ele, a carne ali como templo. Destruindo, com 3 dias estaria. Agora eles mudaram, quiseram transformar isso em uma acusação. Mas Jesus poderia também ter dito, não, eu vou explicar, eu falei, foi a respeito deste tempo. Mas Jesus não falou nada, o cordeiro mudo. Também estava escrito, Isaías falou isso. Aí, 53, cordeiro mudo. Eu sempre digo que não justifica Deus. Nós não temos que estar preocupados se alguém fala que nós fazemos isto ou aquilo, se nós somos isto ou aquilo. Se nós nos examinamos, sabemos que é uma mentira, por que está preocupado em nos defender? A Bíblia nos fala se a nossa consciência não nos acusa, temos paz com Deus. Se o que estão falando a meu respeito é mentira, a minha consciência está em paz, que eu não fiz nada disso, eu não tenho que ter a preocupação de estar me defendendo. Quem nos justifica é Deus. Essa é a verdade. Então o sumo sacerdote levantou e interrogou Jesus, não teve que responder a isso que depois contra ti. Mas Jesus manteve-se em silêncio, diante do que o sumo sacerdote lhe intimou. Eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo e exijo que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. O sacerdote falou, olha, eu exijo, diante de Deus vivo, que você nos responde se tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas o sacerdote está procurando isso, não com a intenção de ter certeza de reconhecer em Jesus o Filho de Deus, mas de criar um pretexto para acusá-lo. Como que ele vai falar? Não, ele se fez Filho de Deus. Então merece a acusação, merece a morte. Esse que era o motivo. Eles usaram o nome de Deus, citaram o nome de Deus para acusar o Filho de Deus. Também não é normal, não é anormal, não é diferente do que vimos hoje. Nós não estamos cansados de ver pessoas acusarem um ou outro, ameaçar um ou outro, citando o nome de Deus, transformando Deus como se fosse um julgador particular. Jesus respondeu, tu mesmo o declaraste, afirmou Jesus. Contudo, eu revelo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens. Não, vocês afirmaram, mas chegará o dia em que vocês verão Filho de Deus vindo sobre as nuvens. Jesus está falando da vinda dele. Nós veremos sim. Não vai demorar. Jesus está voltando. E nós lembramos que Jesus falou que quando vimos o cerco se fechar sobre Israel, sobre Jerusalém, que o fim está próximo. E nós temos visto isso. Nós lemos sobre isso um dia desses. Nós veremos. Jesus não teve a preocupação de se defender. Não é verdade. Você mesmo está dizendo. E vocês verão o meu retorno. Exatamente isso que ele disse. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes denunciando. Ele blasfemou. Por que necessitamos de outras testemunhas? Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles. Culpado e merecedor de pena de morte. Então exatamente o que o sumo sacerdote queria. Conduzi-lo à morte. Criar um pretexto, uma situação que pudesse justificar uma sentença de morte. E ele queria, como eu lhe disse antes, queria que Jesus confessasse que era o Filho de Deus, para ele falar que era uma blasfêmia, que ele se fez Filho de Deus.
Ela exigiu em nome do Senhor. Jesus falou, não, você disse, vocês vão ver o meu retorno. Aí ele fez todo aquele estardalhaço, falou, não precisamos de mais nada. Ele se confessou como filho de Deus. E não é, isso é blasfêmia. O que vocês acham? Todo mundo não é digno de... Todos estavam ali no recinto. Disseram, culpado e merecedor de morte. Neste momento, alguns cuspiram em seu rosto e o esmurravam, enquanto outros desferiam tapa vociferando. Profetiza-nos, pois o Cristo, quem é que te bateu? Então várias pessoas reuniram ao redor dele, cuspiam na cara, davam tapa, davam murro, espancavam. Era a quantidade de pessoas tão grande que não tinha condição de Jesus ver quem é que estava batendo. Então tá, fala, profetiza, revela quem é que te bateu agora. Fala quem é que tá batendo, todo mundo batendo. Isso fizeram com o Filho de Deus. Quando eu falo sobre ingratidão do povo, o ser humano é ingrato. O que nós vimos Jesus fazer em Israel e Jerusalém? Curar, abençoar, ensinar, alimentar, ele multiplicou pães, peixe. Foi isso que nós vimos Jesus fazer. Mas agora este povo está espantando, está cuspindo. Não é muito distante, também acontece a mesma coisa. Jesus continua vivo. Jesus não morreu, ele ressuscitou. Mas nós continuamos também agindo da mesma forma, cuspindo, espancando. Todas as vezes que nós nos afastamos dos seus preceitos, das suas ordenanças, ele diz para nós, quem me ama, que ele guarda os meus mandamentos. Nós não estamos amando. Infelizmente não existe uma religião, hoje que é uma religião que a função dessa religião é buscar a bênção. Os templos dessas religiões estão lotados, as pessoas estão indo em busca de bênção. As pessoas não se santificam, não abandonam o pecado, não abandonam o erro. Só querem bênção. Só querem bênção. Só buscam bênção. Existe. São várias religiões no meio que se diz evangélica, mas a função é pedir bênção. São os mesmos que estavam ali comendo aqueles pães que Jesus multiplicou, dos peixes, mas que também ficou cuspindo na cara de Jesus. Ficaram cuspindo e esmurrando. É a mesma coisa. Pedro encontrava-se assentado do lado de fora do pátio, da casa, do lado de fora da casa, no pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou: tu também estava com Jesus, ô Galileu. Ele, entretanto, negou Jesus perante todos os presentes, declarando: não sei do que fala. Uma criada chegou e falou: olha, você também estava com Jesus. Ele estava ali no pátio, ele estava assistindo tudo que estava acontecendo com Jesus. Ele estava assistindo Jesus ser espancado. Ele estava assistindo Jesus ser cuspido. Mas ele estava no meio da roda dos escarnecedores. Ele assistindo de longe. Aí uma criada viu na hora e falou: vem cá, tu também estava com ele. Ele disse: não sei o que você está falando, não. Ele falou isso no meio de todos. Ele negou Jesus. Negou Jesus. Como eu disse, não é difícil das pessoas que negam Jesus hoje. Cansado de ouvir história, não. Eu sou de Jesus, sim, eu sou cristão, mas não sou bobo. Certa feita eu conheci uma pessoa que era dono de um supermercado e ele estava indo contra a esposa dele, que a esposa dele estava abrindo mão do supermercado, queria que vendesse tudo porque não tem condição de manter um supermercado, sempre porque o supermercado vende bebida alcoólica, vende cigarro, vendia tudo que não deveria. E ele não queria abrir mão. Ele falou: no supermercado, para manter e vender bem, tem que vender essas coisas. Ela não quis mais. Quando eu fui falar com ele que ela estava correta, ele disse não, que ele era crente, mas que não era bobo. Assim são muitos. Ah, não, é crente, eu acredito em Jesus, mas não sou bobo. Eu acredito em Jesus, mas eu gosto de tomar minha cervejinha. Eu acredito em Jesus, mas eu gosto do adultério, eu gosto da fornicação. Pedro falava que gosta de Jesus.
Mas nessa hora ele fugiu, nessa hora ele negou. Tem muita gente negando. Muitos. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: este homem estava com Jesus o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, o negou mais uma vez, afirmando: não conheço tal indivíduo. Uma outra criada, Pedro saiu dali, uma outra criada falou: ei, peraí, aquele ali estava com Jesus. Esse estava com Jesus também. Na hora, Pedro jurou. Olha a seriedade. Nós estamos falando que ele que andou com Jesus durante 3 anos. Por isso que Jesus tinha dito antes: quando te converteres, lembra-te do teu irmão. Pedro não era convertido. Ele jurou que não conhecia tal indivíduo. Eu não conheço Jesus, nunca vi, não sei quem é, não. Eu não conheço, eu juro que eu não conheço. É possivelmente estava falando a verdade, realmente não conhecia. Porque se realmente ele conhecesse, ele não negaria o Filho de Deus. E todos que andam negando aí com seus atos, atitudes, não conhecem o Filho de Deus. Nem Deus. Não conhece nem o Pai nem o Filho. Muito menos o Espírito Santo. Algum tempo mais tarde, que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram. Com toda certeza é igualmente um deles. Porquanto o teu modo de falar o denuncia. Aqueles que estavam ali que ouviram, chegaram perto dele e o acusaram. Falaram: não, realmente você é um deles. Tua maneira de falar mostra isso. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse. Olha a seriedade. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade. E exclamou: não conheço esse homem. No mesmo instante um galo cantou. Que Deus pudesse o amaldiçoar naquele momento. Ele jurava que não conhecia. Que não tinha nada a ver com Jesus. Não tinha nada a ver com o ministério de Jesus. Não sabia nada. Quantas vezes nós já ouvimos história de pessoas, na hora no currículo, não coloca aqui evangelho. Na empresa não falam: ah, não, porque a empresa aqui tem uma norma, nós não aceitamos evangelho. A empresa não aceita que façam qualquer tipo de orações aqui. As pessoas não, então tá, não. Trocam. Negociam. Quem ama o Senhor, que ama Jesus, doa o que doer, perca o que tiver que perder. Não importa, não vamos negar o Senhor. Nós nunca vimos falar que Paulo negasse Jesus. Paulo passou por sofrimento atroz, mas ele nunca negou. Muitos falam assim: eu sou cristão. Muitos falam que amam Jesus, mas o nega constantemente com seus atos. Olha a seriedade que Pedro fez aqui. Pedro então começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade. E exclamou: não conheço esse homem. No mesmo instante o galo cantou. E naquele momento Pedro se lembrou da palavra de Jesus que ele advertira: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Quando ele acabou de jurar que não conhecia Jesus, o galo cantou. Ele se lembrou. Jesus tinha dito que isso iria acontecer. E naquela mesma noite, ele negaria Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Nesse momento que ele saiu, ele foi chorar, arrependido. Acreditamos foi a partir daí começou a conversão dele. A partir daí, quando ele reconheceu o erro dele. Vamos nos examinar. Vamos ver se nós estamos negando Jesus. Vamos ver quantas vezes nós estamos negando Jesus. Aonde nós estamos negando? É muito fácil acusar Judas. E Judas é isso, Júlio, que às vezes nós estamos sendo pior do que Judas.
Nós conhecemos a verdade, estamos traindo Jesus. Nós estamos andando longe como Pedro andou. Vamos nos examinar. Capítulo 27, versículo 1. Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, anciões do povo, conspiraram para condenar Jesus. Então, amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Os religiosos, os crentes, os sacerdotes, os pastores, os bispos, os apóstolos, os missionários, a nata religiosa, a nata eclesiástica. Foi isso, exatamente isso. Eles pegaram, amarraram e entregaram, então, porque eles não tinham autoridade de executar. Entregaram para a autoridade romana, mas eles prenderam, condenaram. Só me entregaram para ser executado. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso. Remorso, não é arrependimento, não. Sentiu terrível remorso e procurou devolver o chefe dos sacerdotes e os anciões as 30 moedas de prata. Quando Judas viu tudo o que aconteceu, tudo está acontecendo, ele sentiu remorso, que é diferente de arrependimento. E procurou devolver, então, o dinheiro que ele tinha pegado para trair Jesus. Nós traímos Jesus o tempo todo, de várias maneiras. Às vezes depois nós temos consciência, não, eu vou pedir perdão, eu sei que eu fiz errado. Simplesmente remorso. Simplesmente isso. E declarou, pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram, o que temos a ver com isso? Esta é tua questão. Ele foi procurar o sacerdote, os líderes, não está aqui, eu pequei com o sangue inocente, vou devolver o dinheiro. Eu não quero saber disso. É uma questão sua, isso é um problema seu. Você fez um trabalho, nós te pagamos. Você traiu, você entregou o seu amigo, você entregou o seu mestre. Você entregou aquele que era o seu salvador, você entregou. E nós te pagamos para isso, você o vendeu, tá aí, agora é o problema seu. Quantas vezes nós estamos ouvindo isso? Quantas vezes nós estamos entregando Jesus, nós estamos vendendo Jesus. E depois nós arrependemos. Ah, foi por causa de um trabalho, por causa de algum dinheiro, por causa de alguma pessoa, por causa de um filho, de um parente, de uma mulher, de uma namorada, de um namorado. Quantas vezes nós estamos vendendo Jesus? E depois nos arrependemos, mas não deveria ter sido feito, não deveria ter feito, mas nós sabemos que erramos. Isso é uma questão nossa, e vamos pagar por isso. Judas pagou. Nós também pagamos, toda vez nós estamos traindo Jesus. Entretanto, o chefe do sacerdote, e abandonando aquele lugar, Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo, e abandonando aquele lugar foi e enforcou-se. Pegou as moedas de prata, jogou dentro do templo, não quero isso. E foi e se enforcou. Morreu. Será que nós estamos caminhando para a morte? Será que estamos caminhando para o enforcamento? Será que é isso? Se nós estamos negando, vendendo o Filho de Deus, remorso, não adianta não. O remorso não adianta. A morte tem. Entretanto, os chefes do sacerdote ajuntaram as moedas e comentaram, é contra a lei depositarmos esse dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro e formar um cemitério para estrangeiros. Por esse motivo ele se chama Campo de Sangue até esse dia. E assim se cumpriu o que foi anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram o filho de Israel, os filhos de Israel, e os usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor me havia indicado. O profeta Jeremias tinha falado sobre isso, tinha revelado, e assim aconteceu. Eles tinham até que seria traído, vendido por 30 moedas. Deus já tinha mostrado, falado isso ao povo. Está tudo nas escrituras. Esses religiosos não leram? Queria que o dinheiro iria ser devolvido, queria comprar uma terra, queria fazer um cemitério para os estrangeiros.
Estava revelado, tudo aconteceu. Tudo. A palavra de Deus se cumpre integralmente. Ela é a verdade, é a única verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus foi conduzido à presença do governador e este o interrogou: És tu o rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus: Tu o dizes. Levaram ele então para o governador, autoridade romana, autoridade máxima ali. E ele então foi interrogar Jesus: Vem cá, é você o rei dos judeus? Eu falei: Não, você está dizendo. Então passei a ser acusado pelos chefes do sacerdote, pelos anciões, mas ele nada respondeu. Os anciões, os líderes religiosos, né, os pastores da época, os bispos, os apóstolos, que eram, né, a nata da religiosidade, começaram a acusar. Calado Jesus estava, calado Jesus ficou. É o que ele nos ensina, que nos justifica é Deus. Ele não propôs se defender. Ele sabia que tudo só pode acontecer se for vontade do Pai. Ele sabia que o Pai tinha um propósito tudo isso. Foi quando ele questionou Pilatos: Não ouves a acusação que todos levantam contra ti? Entretanto, Jesus mantinha-se em absoluto silêncio. E por isso ficou o governador fortemente impressionado. Eles continuaram acusando Jesus. Continuaram acusando. Aí Jesus chega então, o Pilatos chega então e pergunta a Jesus: Vem cá, você não está ouvindo que estão te acusando? Você não vai falar nada? Você não vai se defender? Calado estava. Jesus calado ficou. O cordeiro mudo. Cordeiro mudo. Olha, essa é a tranquilidade e a paz quando nós temos a nossa consciência em paz. Não temos preocupação de nos defender. A palavra de Deus diz: se a sua consciência não te acusa, tem paz comigo. Quando nós estamos em paz, quando nós estamos na presença do Senhor, as pessoas podem nos acusar do que quiserem. Para nós, simplesmente somos uma pessoa falando tagarela qualquer, não nos afeta, não nos atinge, não entra no nosso coração, porque nós sabemos quem somos. Nós os conhecemos. Essa que é a verdade. Mas quando não temos esta paz, nós queremos justificar. Quando não estamos na presença do Senhor. Quando não conhecemos o Senhor. Porque se conhecemos o Senhor, não nos preocupamos e temos paz. Quando então foi questionado por Pilatos: Não houve acusação que todos estão levantando contra você? Não está vendo que todo mundo está te acusando? Jesus, entretanto, mantinha-se absoluto silêncio e por isso ficou o governador fortemente impressionado. O governador ficou impressionado. Falou: Olha bem, você não está nem preocupado em se defender, olha a tranquilidade. Será que nós estamos agindo assim ou se nós estamos fazendo o contrário? Às vezes nós é que estamos acusando, criando mentiras. Nós lemos hoje Mateus, estamos no capítulo 27, até o versículo 14. Amanhã daremos continuidade a partir do versículo 15. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos meditar, vamos entender o que Jesus passou. Ele passou foi por mim, por você, por todos nós. Vamos entender qual lado nós estamos. Nós estamos no lado dos religiosos que acusaram Jesus, que o prenderam, que o bateu, que escuspiu nele e o conduziu para a morte, entregou para a autoridade romana só para executá-lo. Será que nós estamos fazendo isso ainda? Será que nós somos daquele que está ali também longe de Jesus, andando longe, negando Jesus? Ou será que nós somos daquele que vendeu Jesus por 30 moedas? Quem é que nós somos? Falar que é de Jesus, fala. Eu tenho o hábito de dizer que até papagaio fala. Pessoas falam que o papagaio é convertido. Não, o papagaio não tem inteligência suficiente para criar e falar nada. Ele simplesmente repete aquilo que ele ouve. Nós, será que só estamos só repetindo? Vamos pensar direitinho. Por isso eu sempre digo: leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe.
Tenha um bom dia.